Venho nesta hora pedir a cooperação do meu amigo, do meu irmão, para acompanhar comigo essa leitura feita na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 13 a seguir, que diz assim: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo gerado, consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É bom nós entendermos uma coisa. Eu digo assim porque eu sei que eu estou falando, aleluia, com pessoas evangélicas, eu estou falando com pessoas católicas, eu estou falando com pessoas espíritas, eu estou falando com pessoas que não tem nenhuma religião, eu estou falando com estudiosos da Bíblia e estou falando também com pessoas que nunca sequer leram a Bíblia na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Aleluia. Tem gente que ele acha que pecado é matar, é roubar. Pecado é ser uma pessoa de alta periculosidade. Pecado é ser estrupador. Mas eu quero dizer para você que você até então está certo. Isso tudo é pecado. Porém, nem só isso é pecado. Glória a Deus. Vamos dizer assim, pecado é você ver uma mulher bonita passando e você olhar para ela e ficar cobiçando ela, desejando ela. Isso é pecado. Pecado, eu quero ser bem claro com você nesse dia. A palavra do Senhor nos afirma que quem sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Pecado é você passar horas a fio na rede social, na internet, falando porcaria. Isso é pecado. Pecado é você ficar vendo imundície como pornografia e tantas outras coisas. As pessoas sentem prazer em coisas tão banais, e ele não está nem aí, ele acha que tudo é normal. Então essas coisas são pecado também. Pecado não é só matar, não é só ser um bandido perigoso. Pecado não é só ser estuprador. Pecado não é você, aleluia, ficar espancando qualquer pessoa que você vê na rua. Não, pecado não é só isso. Pecado é tão somente você saber fazer um bem e não fazer, você já comete pecado. De antemão eu quero vos adiantar que fazer bem não é salvação. Fazer bem é parte dos salvos. É coisa que está, aleluia, no cardápio do salvo. O salvo vive. O que é o salvo? Aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que obedece à palavra do Senhor. Esses são os salvos que o Senhor nosso Deus em Cristo Jesus tem na terra. Você vê como é que é simples? Ser salvo não é coisa de outro mundo. Ser salvo, aleluia, ter o nome escrito no livro da vida lá no céu, é tão somente entregar a tua vida a Jesus, aleluia, e obedecer a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Se você fizer isso, você é salvo. Se você não fizer isso, você não é salvo.
você pode ser aquela pessoa que, aleluia, como diz o ditado, não fede nem cheira, mas você não é salvo. Ah, mas pastor, eu nem na rua não dou as caras, eu sou caseiro, eu cuido só da minha vidinha, aí então... Mas você não aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Você não lê a Bíblia. Você não modela a tua vida com esta santa palavra. Você não ama Deus. Você não é salvo. Não faz parte da família dos salvos. Ah, pastor, eu estou cheio de ver aí bandido aí, que vivia fazendo coisas horríveis aí. E hoje... bota uma Bíblia debaixo do braço, coloca um paletó, uma gravata e diz que é salvo. Sim, é salvo. É salvo. Pois é salvo. Não adianta você criticar, porque se você criticar este bandido que hoje botou uma Bíblia debaixo do braço e anda de paletó e gravata dizendo que é salvo, se você criticar ele, você pode estar contestando contra Deus, porque é salvo. Se ele aceitou Jesus, se ele entregou a vida dele a Jesus, se ele pegou a Bíblia e não só anda com ela debaixo do braço, mas se ele vive o que aqui está escrito, ele é salvo. A Bíblia diz que Jesus não veio para buscar o justo, mas os pecadores. Ele não veio convidar o justo, ele veio convidar os pecadores ao arrependimento. E a palavra do Senhor também nos diz que Deus não se alegra com a morte, com a condenação de um pecador, mas quer que ele se converta e viva. Glória a Deus. Então, às vezes, o bandido perigoso, o malfeitor, aceita Jesus, é salvo. E você que é tão bonzinho, não bate nem a cara do portão da porta para fora, é caseiro, é quietinho, aleluia, não é salvo. Por quê? Porque não entregou sua vida a Cristo Jesus. Você não lê a palavra, você não sabe qual o plano que Deus tem para a tua vida aqui dentro. Olha. Você não acredita nessa palavra. A maior perdição do homem é não acreditar na palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, você está embasado no quê? Você não tem fundamento, não tem alicerce, você não tem nada. Você pode ser o que for, você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 faculdades, você pode ser, aleluia, entendido de tudo, mas se você não crê na Bíblia, não lê ela, não vive conforme ela, você não é nada. Você não é nada. Então, e nós precisamos entender isso. As pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas passam 3 horas, 4 horas vendo um filme, aleluia, passa 90 minutos vendo um jogo de futebol. As pessoas vêem tanta coisa nesse mundo que não leva a canto nenhum, e a palavra de Deus ele não lê. Não lê a Bíblia, a palavra santa do Senhor ele não lê, ele não lê. Ele não procura, ele acha que é coisa de homem, aleluia, coisa de religioso, de religião. Pois é. Mas precisa crer. Agora, então aqui, a palavra do Senhor está dizendo que o pecado, ele gera morte. Quando você deseja uma coisa, aleluia, você está sendo atraído para aquilo ali. E quando você então pega e pratica aquilo, louvado seja Deus, você pecou. E o pecado gera morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados, presta bem atenção. Depois de haver concebido, aleluia, depois que você viu, gostou, glória a Deus, e propôs no teu coração praticar aquilo, aleluia, olha, e depois de haver a concupiscência concebido o seu desejo, aleluia, concebido, dá a luz ao pecado. É quando você praticou o ato, aleluia, seja lá o que for. E o pecado sendo consumado,
gera a morte. Então, meu amigo, a Bíblia nos afirma claramente que o salário do pecado é a morte. É a morte. E o que é a morte que está falando aqui? É morrer e deitar num caixão e alguém levar para o cemitério? Não está falando desse tipo de morte aqui. Está falando de morte espiritual. Eu quero dizer para você que esse mundo que nós vivemos hoje está um monte de cadáveres ambulantes, mortos-vivos, louvado seja Deus. Pessoas que espiritualmente estão mortos, louvado seja o nome do Senhor. Vive na carne, mas morto no espírito. Então, meus queridos, aleluia, é tempo de nós acordar. Não fique pensando que para o inferno só vai, aleluia, o bandido perigoso. Não fique pensando que para o inferno só vai o estropador, aleluia. Não fique pensando que para o inferno só vai aquelas pessoas más que ficam brigando com os outros na rua, batendo, porque ele é mais forte do que o outro, fica humilhando. Não. O inferno está cheio de religiosos, o inferno vai estar cheio, aleluia, de pessoas boazinhas, glória a Deus, porque bondade não dá direito à salvação, aleluia, e eu até muitas das vezes desconheço que tipo de bondade há numa pessoa que não conhece a palavra de Deus. Então, bondade não dá direito à salvação. Aleluia, os nossos pecados, eles são tão grandes, aleluia, que não tinha moeda no mercado para que nós pudéssemos pagar com ela. Não havia riqueza material para que pudesse ser paga. Então, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, aleluia, para perdoar os nossos pecados. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, aleluia, glória a Deus, como um cordeiro, aleluia, oferecido por mim e por você. Então, meu querido e amado irmão, presta bem atenção, meu amigo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a salvação é para aqueles que aceitam o sacrifício da cruz. A salvação é para aqueles que aceitam o Filho de Deus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Deus te ama, isso você pode estar certo. Deus não tem ira contra você. Deus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando diz amor o mundo, está dizendo amou a humanidade, o homem, a mulher, o moço, a moça. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, então, se você crê nele, você não vai perecer. Se você não crê, você vai perecer. E o perecer aqui é a condenação do inferno, é a rejeição completa de Deus. Então, glória a Deus, pensa um pouco, você acredita em tanta coisa nesse mundo e por que a Bíblia você não pode acreditar? Quando fala da Bíblia, não, aí é coisa de homem, aí é religião, não, aí foi homem que escreveu e esses povos ficam dizendo que é a palavra de Deus. Pois é, você acredita em tanta coisa, mas na Bíblia você não acredita. Sabe por quê que você não acredita na Bíblia? Eu vou te falar uma coisa, você não acredita na Bíblia porque a Bíblia não te aceita do jeito que você é. Ela quer você do jeito que você é, mas ela exige transformação. Deus não tem, aleluia, comunação com o pecado. Deus não aceita o pecado é abominável diante de Deus. E quando você crê na Bíblia, ela pede para você mudança. Ela pede mudança para você. E você não quer mudar. Você não quer mudar. Você quer continuar nos deleites. Você quer continuar nos desejos. E aí então fica difícil, né, meu amado? Mas presta bem atenção e veja o que a palavra de Deus disse. Não fique só com isso aqui, mas leia outros versículos. Você que nunca leu a Bíblia na sua vida, passe a ler a Bíblia é a palavra de Deus. E eu digo para você uma coisa, ainda que a Bíblia não fosse a palavra de Deus, ainda que ela não fosse, ela é muito mais importante
de que essas coisas que você vê, a novela, o jogo de futebol, a pornografia, o programa de humorismo, ela é muito, seria muito mais importante, mas só que ela é muito mais do que isso, ela é a palavra de Deus. Você creia ou não creia, a Bíblia é a palavra de Deus. Você aceita ou não aceita, ela é a palavra de Deus. Enquanto isso, enquanto você quer ser rebelde, quer ser dono da razão, glória a Deus, você vai sendo aniquilado e pessoas muito inferiores a você vai sendo edificada porque crê na palavra de Deus, porque anda pela palavra de Deus. É isso, é isso. Enquanto você não crê na palavra de Deus, você vai vendo o sujo ser iluminado e você andando nas trevas. É isso, é isso. É por isso que muitas das vezes uma pessoa pobre, humilde, que veste roupinha simples porque não tem um dinheiro para comprar uma boa roupa, ele é invejado por pessoas que têm carrões, que têm casa, que têm boas profissões, que têm grandes faculdades. Ele é invejado, sabe por quê? Ele não tem o que você tem, mas o que ele tem você nunca pode ter, do jeito que você vive, que é brilho de Deus na vida, é unção, é o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então você vê o teu carro, você vê a tua casa, você vê os seus diplomas na parede, aleluia, glória a Deus, mas não te satisfaz. Aí você olha para o pobre, você tem inveja dele, às vezes ele não tem nada, nem falar direito não sabe, mas você tem inveja dele, sabe por quê? Porque o que ele tem veio do Pai das luzes, o que ele tem veio de Deus, é graça, é sabedoria, é virtude, é poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor, enquanto o que você tem é tudo desse mundo e aqui mesmo vai se acabar. Fique com Deus.